Eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, a esse vocês devem temer. Perceba como Jesus aqui está dizendo a quem nós verdadeiramente devemos temer. Como crentes em Deus, nós nunca devemos temer o homem. Nós devemos temer apenas a Deus. Mas Jesus já sabia que existe uma propensão para que nós, como seres humanos falhos, nos inclinemos para sempre ter medo do que o homem pode nos fazer. Por exemplo, muitos cristãos não prestam atenção nas instruções de Deus nas Escrituras, mas com certeza farão de tudo para agradar os seus chefes ou em vários locais no seu trabalho, porque eles temem que eles podem ser despedidos e ficarem sem nenhuma fonte de renda para sobreviver. Os primeiros apóstolos entenderam e atenderam a este aviso de Cristo sobre quem eles deveriam temer. Eles não tinham medo nenhum dos homens e eles preferiam ser perseguidos do que desobedecer a Deus e ao seu chamado. Eles não tinham medo da morte, porque eles sabiam que a morte era apenas uma porta de entrada para uma realidade eterna que nenhum homem pode influenciar. Atos 4:19. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Filipenses 1:21. Para mim, viver é Cristo, morrer é ganho. Hebreus 10:31. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. É importante nós analisarmos qual é a nossa imagem de Deus. É claro que o nosso Deus é um Deus amoroso, o nosso Deus é Pai, Abba, Pai. Sim, mas o nosso Deus também é fogo consumidor, o nosso Deus também é justo, Ele é fiel. Ele cumpre o que Ele diz nas Escrituras. E Ele quer ser adorado em primeiro lugar. Ele não aceita ser o segundo. A palavra de Deus diz que o Espírito tem ciúmes de você. Portanto, se o seu coração fica balançando entre Deus e o diabo, Deus não gosta, não se agrada com isso. Porque Ele sabe o que é melhor para você. Então Ele sabe que Ele te formou, Ele te conhece. Então Ele sabe o que você precisa para se dar bem, para evoluir. Tiago 2:19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Veja como, embora Deus nos dê a livre escolha, o livre-arbítrio, Ele espera de nós que nós temamos a Ele, que nós estejamos o tempo todo buscando agradá-lo e não simplesmente levando uma vida leviana da maneira como nós achamos que é melhor. Pois Ele já nos disse o que é melhor para que nós possamos seguir e levar os seus princípios adiante. Então, Ele nos dá a opção de vivermos sem a presença dEle, de vivermos sem seguir os seus princípios e a sua vontade. Mas devemos entender que, após isso, haverão consequências de nossas escolhas, de nossas ações, e isso é inevitável. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. O povo de Sodoma e Gomorra pôde testemunhar que coisa terrível foi cair nas mãos de Deus. As pessoas que experimentaram o dilúvio durante os dias de Noé experimentaram o Deus terrível. Aqueles que estavam dentro da arca atenderam ao aviso que receberam e tiveram uma oportunidade
de se voltar para Deus. Se prestarmos atenção, Deus nos dá muitos avisos para escaparmos do julgamento de Deus. Pois todo aquele que tiver o seu nome escrito no livro da vida não será julgado como os demais livros que não são o livro da vida. Portanto, a partir do momento que você aceita Jesus e reconhece-o como Salvador da sua vida e vive uma vida de santidade e busca a cada dia temer os princípios do Senhor, o seu nome está escrito por todo sempre no livro da vida e você se torna propriedade exclusiva de Deus e vai reinar com Ele durante todo o milênio aqui na terra. Jó 14, versículo 1. O homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como a flor e murcha. Vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Se Jesus Cristo nos diz para não temermos aos homens, com certeza deve haver uma boa razão para isso. Nós devemos temer apenas a um, o nosso Deus. Não devemos temer coisa alguma, seja física ou espiritual. Então, Deus é supremo sobre todas as coisas e o controle está sobre Ele, de todo o universo. Sem Deus, o homem é menos do que nada, ele é reduzido ao pó da terra. O próprio Herodes falou com muito orgulho e foi aplaudido por homens por ter falado como um anjo. Mas neste momento Deus atingiu a ele e ele foi comido por vermes. Atos 12, versículo 21. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu, comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Perceba como ele se vangloria na sua humanidade, achando que a maneira como ele disse vinha dele. E as pessoas confundiram, achando que vinha de Deus. E ele não deu a mínima para aquilo. E por conta disso, Deus o feriu naquele momento. Mas a palavra do Senhor continuou a ser disseminada, porque o reino de Deus nunca para. E a palavra de Deus vai ser disseminada por qualquer pessoa que Deus escolher. Independente de você temer aos homens, independente de você não seguir o seu chamado, Deus escolhe outra pessoa para levar à frente aquilo que Ele quer para o reino dele. Pois a palavra de Deus continua sempre sendo pregada. No livro de Jó, nós vemos uma descrição de um momento onde Jó já tinha perdido muito das suas coisas e ele declara diante de todo esse desafio, lá em Jó 13, versículo 15, assim: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Aliás, será essa a minha libertação, pois nenhum ímpio ousaria apresentar-se a ele. Escutem atentamente as minhas palavras, que os seus ouvidos acolham o que digo. Agora que preparei a minha defesa, sei que serei justificado. Atos 5, 27. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Obedeça a Deus, siga aos princípios do Senhor. Não tema ao que o homem pode fazer, mas sim ao que Deus pode fazer. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, se conosco, Senhor, nesta caminhada, que possamos ser dependentes de Ti, que possamos estar todos os dias aprendendo mais da Tua palavra, dos Teus princípios e, além disso, trazendo isso para o nosso dia a dia, para que possamos ser transformados segundo a Tua vontade. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.